Vocês conseguem ver a minha tela? Vocês estão vendo a tela com as letras aula de cálculo 1? Ótimo, Giovana. Que bom, então. Ótimo, então está gravando. Então vamos lá. Pessoal, a aula de hoje, nós vamos começar uma nova etapa. Essa nova etapa, essa terceira etapa, ela versa sobre o último conteúdo que vocês vão ver de cálculo 1, que é a parte de integrais. Só relembrando para vocês o que vocês já viram comigo, na primeira etapa, vocês viram comigo a parte de funções, revisão de funções e limites, né? Vocês vão perceber que os limites, eles são muito úteis no cálculo. Comumente vocês vão encontrar pessoas, amigos de vocês, dizer que o limite não serve para nada, só serve para calcular derivadas. Mas isso não é verdade, porque vocês vão ver ao longo do curso que essa definição de limite que vocês viram comigo, ela pode ser aplicada em diversas outras situações, inclusive para o aprendizado da derivada, para o aprendizado também das integrais. E assim como também um outro termo, uma outra representação. Quando vocês chegarem em cálculo 2, vocês vão ver os termos, as séries e sequências, que vocês vão aplicar também os conceitos de limites para determinar séries e sequências. Tá? Então, a primeira etapa versa sobre isso, vimos a parte de limite, e a segunda nós entramos no universo das derivadas, tá? Onde vocês aprenderam a derivar diversas funções. E eu espero que tenham ficado o conhecimento das derivadas, porque as derivadas vocês vão utilizar corriqueiramente no curso de vocês, inclusive para agora, para aprender a integrar. Então, eu costumo dizer que quem aprendeu derivar, pessoal, vai saber integrar. Então, na segunda etapa, vocês viram isso, e depois encerramos a parte de derivada, que foram bastante conteúdos. Então, para aqueles que ainda estão um pouquinho tropeçando um pouco no conteúdo de derivada, sugiro vocês reverem aqueles vídeos das aulas sobre derivadas, para vocês estarem craques nesse conteúdo. E agora, a terceira etapa, a gente entra na parte de integrais. Vamos ver a parte das integrais, o conceito, né, de integração. As integrais indefinidas inicialmente, depois veremos as integrais definidas em determinados limites e uma técnica de substituição, uma técnica trigonométrica, uma técnica de integração, que é por substituição. Vocês vão aprofundar essas técnicas no cálculo 2. E no cálculo 2 vocês verão outras técnicas para resolução de integrais. E assim como as derivadas, que vocês tinham técnicas que facilitavam o cálculo da derivada de determinadas funções, na integração também você vai ter técnicas que vão ajudar a você resolver uma integral de forma mais simples, de forma mais fácil. Não existe uma técnica melhor que a outra. Existe uma técnica que, aplicando aquela situação, daquela função, a integral sai de forma mais simples, mais fácil. Então, só relembrando, se vocês lembrarem bem, o processo ou o cálculo, né, o berço dele, o nascimento dele foi relacionado a dois grandes cientistas, né, que é o Isaac Newton e o Leibniz. Esses dois pesquisadores, eles desenvolveram de forma independente o cálculo diferencial, né? Cálculo como nós conhecemos, que ele é definido como cálculo diferencial por conta da parte das derivadas e a parte do cálculo integral. Nas derivadas, ou na parte das derivações, o problema que tinha que ser resolvido para que fosse o desenvolvimento das derivadas foi encontrar as retas tangentes a qualquer ponto em uma curva. Então, se eu tenho uma função qualquer, seja essa uma função f de x, eu queria saber qual seria a curva que passa tangente a esse ponto, ou encontrar retas tangentes que passam em diversos pontos da minha curva. Isso daqui, então, na matemática, à época, tinha esse problema de encontrar
essas funções de forma analítica. As soluções, então, eram soluções geométricas. Tanto que vocês sabem, para quem lembra lá do ensino médio, vocês estudaram bastante sobre Pitágoras, não é? Sobre o Teorema de Tales. Todos esses aspectos são aspectos geométricos. Então, os problemas matemáticos eram resolvidos de formas geométricas. Só que para esse tipo de situação, a resolução se tornava bem complicada. E aí, então, desenvolveu-se essas ferramentas que auxiliaram no processo da encontrar as retas, inclinação das retas tangentes em uma curva qualquer. E aí, o processo também de integração, as integrais, também surgiu de um problema, que foi o cálculo das áreas abaixo de curvas, ou de superfícies, ou de áreas, claro, né? Então, o problema da área surgiu exatamente por meio aliás, que esses pesquisadores queriam calcular a área de diversas formas geométricas. Então, por exemplo, se a gente começar com uma forma geométrica bem simples, um retângulo, onde ele tem as dimensões, onde um dos seus lados, que eu vou chamar de lado A, é o lado maior, e o lado B, o lado menor, o lado A maior que o lado B, nós simplesmente calculamos a área como sendo o produto desses dois lados, o A vezes o B. Tranquilo? Beleza. Contudo, agora vamos expandir esse conceito para cá. Considere isso daqui como sendo uma circunferência de raio R, tá bom? Nós já sabemos que quem é a área disso daqui? A gente já sabe tabeladozinho, né? Que é o π r ao quadrado. Mas de onde surge esse π r ao quadrado, pessoal? Como é que de forma geométrica eu consigo determinar a área dessas duas figuras geométricas? E aí aqui eu só estou colocando duas figuras geométricas básicas, né? Imagine, então, quando a gente for expandir para outras figuras geométricas. Então, a partir daí, alguns pesquisadores, e um deles vocês vão encontrar depois, mais à frente, chamado de Riemann, né, que são as somas de Riemann, eles começaram a pensar o seguinte: bom, para eu calcular uma área dessa como, por exemplo, do meu retângulo, eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso dividir esse meu retângulo, um instante, pessoal, em retângulos menores. Então, por exemplo, se eu calcular a área desse pequeno retângulo aqui, eu posso somar com a área desse outro retângulo, desse daqui e desse outro. Beleza. Assim, a área total será a soma das áreas de 4 pequenos retângulos. Então, vocês concordam que, em termos de medidas, pessoal, em termos práticos, significa isso? Se eu pegar, por exemplo, esse retângulozinho e fizer uma medida, na física vocês vão aprender que existe um negócio chamado de teoria dos erros. O que é a teoria dos erros? É que qualquer equipamento de medida, ele possui uma imprecisão, certo? E sendo essa imprecisão, quer dizer que eu fazer a medida de um determinado lado, por exemplo, esse lado daqui para cá, desse pequeno retângulo, se eu fizer essa medida 10 vezes, eu não tenho obrigatoriamente que encontrar o mesmo resultado 10 vezes. Mas vou encontrar, em média, um valor aproximado, onde eu terei 10 resultados próximos dessa média. Aí diz, Valmer, não, mas isso daí é muito difícil de acontecer, porque se eu tiver uma parede, eu tenho 2 metros de comprimento, que eu já sei que tem 2 metros de comprimento, ela terá 2 metros de comprimento. Concordo. Contudo, lembrem bem que, para você dizer que ela tem 2 metros de comprimento, alguém teve que utilizar um equipamento de medida. E aí é que vem a teoria dos erros. Que equipamento de medida foi utilizado? Se eu utilizei uma régua daquelas de 30 centímetros, as réguas escolares, com certeza, no processo de estar 30 para centímetros, mais 30, mais 60, você vai deslocar essa régua e uma hora você não vai coincidir o término da primeira medida com a segunda. E, portanto, quando você chegar no final, pode ser que você encontre o valor de 1,98 metros ou 2,01, por conta dessa imprecisão. Mas, em média, se você repetir essa medida várias vezes, você terá, então,
um valor aproximado de 2 metros. Então, aí é que surge exatamente, digamos, esse processo. Então, se eu dividir essa área em pequenas áreas, eu posso ter uma estimativa da área total com base nas somas individuais. Então, soma essa área 1 com a área 2, com a área 3 e com a área 4. E aí eu posso fazer com que esse processo seja repetido mais vezes. Como assim? Ah, Valber, eu vou dividir mais uma vez aqui, nesse retângulo, então eu vou colocar aqui para ficar mais claro. Eu divido aqui na metade, depois na metade, depois a metade da metade, a metade da metade. E aí, quem for um pouquinho mais perspicaz, vai compreender que, Valber, o que tu está fazendo é um processo de divisão. É um processo que, a cada vez que você divide, o meu quadrado fica cada vez menor. Contudo, eu aumento a quantidade de quadrados. E se eu aumento a quantidade de quadrados, eu vou fazer com que o erro que eu tenha daquela medida seja cada vez reduzido, reduzido, reduzido. E vocês concordam comigo que se eu aumentar o número de divisões em direção ao infinito, eu vou ter um valor bem aproximado ou no limite desses valores para o valor da área total. Opa, conceito de limite? Exatamente. Se você lembrar bem, ó, se eu chamar que esse quadradinho aqui tem um determinado delta x de tamanho, cada vez que eu aumento as divisões, 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 eu faço com que esse quadradinho seja menor, 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 e o delta x tenda a zero com um número de divisões tendendo para o infinito. Então aí, nesse limite aqui, a área dessa figura aproxima-se do limite ideal, que é a área dela. Ok, Valber, mas com a retângulo é tranquilo, é fácil fazer isso. Só que aí o pessoal pensou, então vamos fazer essa mesma aproximação e vamos calcular a área da circunferência com base nisso. E aí vamos lá. E aí o que foi que eles pensaram? Vamos pegar essa circunferência aqui. Eu ainda não sei qual é a área dela. Só que a do retângulo eu sei, que é A é igual a vezes B. E se eu utilizar um quadrado, tá bom? Um quadrado, digamos, considere isso aqui um quadrado. De lado, por exemplo, R, pessoal. Então, vocês concordam comigo que quem é essa área desse quadrado? R ao quadrado. E o que acontece se eu colocar esse quadrado dentro dessa minha circunferência? Então, significa que a estimativa dessa área aqui vai ser o valor R elevado ao quadrado. Contudo, percebam bem que eu consigo, então, determinar a área dessa circunferência que está aqui, mas essa área aqui, ó, ela foi desprezada. Eu não levei em conta essa área. E aí, Valber, então quer dizer que o valor dessa área estimada, ela está o valor real? Não. Eu estou abaixo do valor real. E aí o que eu posso fazer? Aí eu pensei, Valber, eu utilizei uma figura geométrica com 4 lados. E agora se eu usar 5 lados? Se agora eu pegar um pentágono, eu vou ter a área do pentágono aqui, só que ainda assim, o que acontece? Eu estou desprezando essa áreazinha aqui que não foi contabilizada. Então, nesse processo, pessoal, essa área, nova área aqui desse pentágono vai ser maior do que a área do quadrado, mas ainda menor do que a área real. Então, nesse processo, o que eu posso fazer? Então, infinitamente, eu posso aumentar cada vez mais o número de lados. E agora vamos utilizar um hexágono. E nesse processo, cada vez mais a área do hexágono é maior, tá? E cada vez mais essas areazinhas aqui, ó, vão se tornando cada vez menores. Até que no momento
você vai aumentar de 4 lados para 5 lados, para 6 lados, para 7 lados, 8, até que finalmente você vai chegar numa figura que o número de lados tenda para um valor infinito e você vai ter uma figurinha geométrica que vai contemplar toda a minha circunferência. E nessa situação, quando esse número de lados tender para infinito, aí eu encontro, então, a área total dessa, da circunferência, como sendo o valor aproximado do valor do π vezes o raio ao quadrado, sendo o raio essa distância daqui para cá. Então, o processo de integração, perceba a ligação dela com o processo de limite, porque eu aumento a quantidade de lados para que eu possa representar geometricamente essa figura e calcular essa área dessa outra figura geométrica que eu quero calcular. Então, lá bem como eu falei no início da aula, isso aqui foi só uma representação geométrica, pessoal. Eu não utilizei ainda nem nada muito analítico. Então, o cálculo estava preocupado com isso. Aí diz, Valber, mas isso é trivial. Beleza. Mas agora vamos para essa situação. Se eu não tiver essas figurinhas geométricas, mas se eu tiver uma função, aqui o eixo x, aqui o eixo y. Pessoal, só fazendo um adendo, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem tentar me escrever pelo chat, tá? Ou falem pelo microfone, porque eu não estou vendo vocês, não estou vendo nem o chat e nem o videozinho, então acaba que algumas vezes podem estar com dúvida e eu não vou prestar atenção nas escritas de vocês. Então podem me interromper, tá bom? Então, continuando, eu tenho um gráfico XY. Agora, se eu tiver uma função como essa que eu desenhei bem aqui, uma função f de x qualquer. E aí a minha pergunta, se eu tiver determinado um domínio para ele, de A até B, um domínio fechado, então isso significa que eu teria um valor de f de A, e aqui o f de B. Minha pergunta, qual vai ser a área abaixo dessa curva? Então, meus queridos, para eu determinar a área abaixo dessa curva, eu vou utilizar os processos de integração. E o princípio desse processo de integração para determinar essa área vai obedecer esses mesmos outros critérios aqui. E aí, no cálculo 2, eu vou já adiantar um pouquinho mais, que o professor Tales vai falar para vocês. Eu vou pegar essa figurinha e dividir em algumas figuras geométricas que eu conheça, como, por exemplo, um retângulo. Então, eu vou aqui dividir primeiramente em um retângulo dessa altura e um outro retângulo dessa altura. Então, significa que eu calculo a área desse retângulo. Para esse primeiro retângulo aqui, se você olhar bem, ó, essa área aqui foi subestimada. Quer dizer, eu não contabilizei. Contudo, essa outra área aqui foi superestimada. E nessa situação aqui, então aqui eu deixei de somar uma área e somei uma área que não estava abaixo da curva. E, portanto, a minha área final não vai ser a real. Aí o que eu posso fazer? Em vez de eu trabalhar só com dois retângulos, eu posso dividir agora a minha figura em mais retângulos. E nesse processo que eu estou dividindo mais retângulos, de novo entra um conceito de limite. Eu estou aumentando a quantidade de retângulos para, no final, encontrar uma área total aproximada à área real. Então, eu vou fazer com que esses retângulos aqui, que eu calcule a área individual de cada um deles, uma área AI, onde o somatório dessas AI vai nos dar aproximadamente a área total abaixo da curva. E, portanto, as integrais dessas funções vão me dar a área abaixo da curva de qualquer função. É claro que aqui no cálculo 1, as nossas funções serão um pouco mais restritas, o universo está mais restrito, porque vocês vão precisar de técnicas de integração
mais avançadas para a gente montar todas as tabelas de integração. Mas eu pergunto para vocês, ficou compreendido esse ponto, pessoal? De onde nasceu o processo de integração e o que é, para que serve essa técnica que vocês vão aprender, integrais? Vai ser para calcular áreas abaixo da curva em um determinado domínio. Ótimo, Thiago. Muito bem. Então, pronto. Então, considerando então que... Ótimo, Raeli, que bom. Então, considerando que vocês compreenderam esse processo, isso daqui vocês vão ver de novo lá no cálculo 2, vamos avançar agora para a gente entrar na integração propriamente dita. Tá? Então, nesse processo de integração, eu tenho que lembrar de algumas coisas. A integração, pessoal, ela é semelhante ao processo de derivação. Na verdade, a integração é o processo inverso da derivação. Como assim, Valber? Vamos lembrar o seguinte. Se eu tinha a derivada de uma função, por exemplo, eu tinha uma função qualquer f de x. Vamos começar a dar nomes dois aqui. O valor de x ao quadrado. Tá? Se eu derivo a minha função, a f' de x, eu encontro, lembrem bem daquele processo, né, que é o tomamento do expoente, fica 2x, onde a derivada, 2x elevado a 1, onde a processo de derivação, eu faço com que o meu expoente seja reduzido de 1 unidade. E aí, pessoal, aqui é o grande tchan da integração. Se o processo de derivação faz com que o expoente seja reduzido em 1 unidade e que nas funções inversas, como, por exemplo, ó, a função f de x igual ao seno de x, a derivada disso daqui, vocês já aprenderam, que f de x é igual ao cosseno de x. E agora, como eu falei para vocês, uma vez que vocês souberam já derivar, vocês vão saber integrar. Por quê? Se a derivada reduz o grau da função polinomial, ou você encontra a função complementar das trigonométricas, ou a função inversa de outra função, significa que, se a integração é um processo inverso, eu vou, então, pegar uma função que era a minha função f de x igual a 2x, e quando eu integrar, eu vou encontrar, que aqui eu vou utilizar essa terminologia, uma função primitiva, tá? Que é a função superior à minha função original. Então, eu vou chamar essas duas funções para integração. Esta aqui eu vou chamar de a função original, que é a função com f minúsculo de x, e essa daqui é a função primitiva. Então, eu vou ter que encontrar uma função que ela seja superior à função original. E para ser superior à função original, olha só, se aqui a derivação da minha função x ao quadrado deu 2x, se a minha função original agora for 2x, quem vai ser, então, a função superior dela? Função x ao quadrado. E isso daqui, pessoal, é integração. Simples assim. Então, eu vou ter uma função primitiva que, se derivada, eu encontro a função original. E que, quando eu integro a função original, eu encontro a função primitiva. De novo, eu vou ter duas funções. Eu vou ter uma função f de x, tá? Uma função f, tá? Que é definida em um determinado domínio, dentro dos reais. E eu vou ter uma outra função que eu vou chamar função primitiva, também desse mesmo domínio A, definida dos reais. Tá? Então, se eu tiver essas duas funções, eu posso dizer que a minha função f é primitiva da minha função f minúsculo se, derivando a minha função primitiva, eu encontrar a minha função original. Então, está aqui esse exemplo. Se a minha função f de x, de novo, é igual a x ao quadrado, se eu derivo f de x, isso aqui é a derivada de x ao quadrado,
E, portanto, f' de x vai ser o valor de 2x. Ora, mas pela definição, quer dizer que f só vai ser primitiva, o f maiúsculo só é primitivo de f minúsculo, se f' de x igual a f de x. Portanto, o f de x, a função original, é 2x. Esse processo é da integração. Então, vamos lá. Vamos começar, então, o outro exemplo. Vamos pegar o x ao cubo. Se eu tiver uma função f de x, vou colocar dessa forma. X ao cubo sobre 3. Tá bom? Sobre 3 não. Sobre 4. Tá? Quem seria a derivada dessa função? A derivada é simples. Eu vou ter que é 3x ao quadrado sobre 4. Então, eu derivei, reduzi o expoente. Agora, se eu quiser calcular quem é a integração dessa função, eu vou ter que encontrar uma função primitiva, f de x, que eu ainda não sei, que quando eu derive ela, eu encontro essa função aqui. E aí, nesse momento, vocês vão começar a utilizar um meio que de tentativa e erro. Como assim tentativa e erro, Valber? Se você olhar bem, o resultado da minha função foi x ao cubo sobre 4. Então, eu vou ter que ter uma função f de x que, quando eu derive, ter esse valor. Então, vamos começar vamos iniciar com esse exemplo aqui. Se eu tiver a minha função primitiva, f de x igual a x elevado à quarta potência. Se eu derivo essa função, o que é que eu encontro, pessoal? Esse expoente cai. 4x elevado ao cubo. Certo? Aí tu, opa, peraí. Vamos devagar. A minha função original é essa daqui, ó. X ao cubo sobre 4. Vocês concordam comigo que eu já encontrei o grau da minha função, x ao cubo, só que eu não encontrei o 4 aqui em cima. O 4 está aqui embaixo. Assim, essa função aqui, do jeito que está fx elevado à quarta potência, ela não é uma função primitiva que derivando desse f de x. Então, vamos então utilizar outro exemplo. Olha, Valber, então, para que tem um 4 aqui embaixo e aqui tem esse 4, então eu vou ter que dividir essa função por outro termo. Então, vamos novamente tentar outra função. Vamos pegar um f de x, que eu sei que vai ser um valor de x à quarta, só que, quando esse 4 descer, aqui embaixo vai ter que sobrar o valor 4. Para sobrar o valor 4, aqui embaixo eu tenho que ter quanto, pessoal? Escrevam aí no chat. Qual seria o valor que eu teria que colocar, ou dividir a função, para que, quando a gente fizer o resultado, vai dar 4? Stephanie, eu vou 16. Por quê? Porque quando eu derivar f', esse daqui vai descer 4x elevado ao cubo, dividido por 16, f' de x é igual a x ao cubo sobre 4. E aí, pessoal, vocês aprenderam exatamente agora a encontrar as integrações, como eu falei, de forma empírica. Então, isso significa que essa função aqui, a função f de x igual a x a 4 sobre 16, ela é primitiva de f de x igual a x ao cubo sobre 4. E por quê? Porque derivando essa função, o f' de x é exatamente a minha função original. Esse é o conceito da integração. É você encontrar uma função primitiva que derivando essa função primitiva, você encontra a função original. E, sendo assim, se eu integrar a função original, eu tenho que encontrar quem? Então, veja aqui, que aqui foi o processo de derivação.
Se eu quiser o processo contrário, é integração. E, portanto, se eu integrar a minha função x ao cubo sobre 4, eu vou encontrar... Não, desculpa, não é essa daqui, pessoal, que essa aqui é a mesma. Você vai encontrar essa daqui, tá? A empolgação, acabei colocando as setinhas erradas. Essa daqui vai estar certa. A integração de f de x, você encontra a função primitiva. Ok? Então, lembrem, sempre que eu estou falando para vocês, que por essa definição, eu vou ter funções primitivas, que derivando da função original, e que a integração é você integrar a função original e encontrar a função primitiva. Tá bom? E aí, nesse mesmo conceito, continuando, então eu posso encontrar, pessoal, uma família de funções primitivas. Como assim? Vamos pegar aqui, ó, a minha função, vou chamar f de x índice 1, como sendo o valor de x ao quadrado sobre 2, tá? Vou chamar um f2 de x ao quadrado sobre 2 mais 5, uma função f3, que todas elas são primitivas, x ao quadrado sobre 2 menos 8. Percebam bem que essas três funções são funções diferentes. O primeiro termo pode ser o mesmo, mas são funções diferentes porque cada uma está sendo somada com um termo aqui linear que é diferente. Portanto, são três funções diferentes. Contudo, observe o que acontece se eu derivo a minha função f1 em relação a x. Derivando essa função, eu tenho 2x sobre 2 e, portanto, o valor x. Se eu derivo o f2x, da mesma forma eu vou ter 2x sobre 2, mais a derivada do constante, que é zero. E, portanto, também encontro x. E aqui também, o f' de 3, de novo, 2x sobre 2, mais a derivada de menos 8, que é zero, resultado x. Assim, pessoal, eu encontro uma família de funções primitivas cujo resultado da função original é a mesma. Então, vocês concordam comigo que o que diferencia o f2 do f1 do f3 é isso daqui? E isso daqui, pessoal, é nada mais que uma constante. Um valor constante C. Assim, se eu tiver duas funções, a f1 e a função f2 e outras f3, né? E elas forem primitivas da mesma função, a mesma função f, percebam bem que todas essas três aqui são primitivas dessa mesma função, que essa daqui é a função f de x, essa ainda continua sendo a função f de x, e essa também f de x. Tá? Então, vai existir um valor de um C que pertence aos números reais, né? Tal que a minha função primitiva 2 é nada mais do que a função primitiva 1 somada com uma constante. Então, se você olhar bem, ó, a diferença de f2 para f1 é porque eu peguei a minha função f2, ó, x ao quadrado mais x ao quadrado sobre 2, e somei com a constante 5. Tá? Peguei, aliás, desculpa, a função f1 e somei com essa constante. f1 é x ao quadrado sobre 2, somado com constante. Da mesma forma, a f3 eu posso pegar também como uma função f2 adicionada com outra constante. E aí, nessa situação, eu entro na definição, que, então, eu vou ter uma formulação de uma função primitiva que eu posso escrever nesse seguinte formato. Eu tenho uma função primitiva qualquer, depende de x, somado a uma constante, f de x mais c. E que se eu derivo a minha função f de x mais a minha constante, eu também posso escrever assim, é a derivada dx, né? De f de x mais o c. Isso vai ser quem, pessoal? Olha só. Derivei essa função, encontrei a função original. Derivei essa função que é somada com a constante,
função original. E derivei essa outra função, encontrei a função original. Assim, generalizando, se eu pegar e derivar qualquer função primitiva dessa família, que é a constelacional com constante, eu vou encontrar quem? A minha função original. Certo? Mas, Valber, isso aqui até agora ainda continua sendo derivação. Pois bem, isso daqui, então, entra no seguinte conceito. Ora, se derivando a função primitiva encontra a função original, agora eu posso definir a integral da minha função original em relação a uma variável dx como sendo igual à minha função primitiva somado com a minha constante. E isso daqui é o conceito, né, da integração. Esse daqui, pessoal, é o símbolo da integral. Esse símbolo da integral parece um S grande, né? Definido. Aqui dentro eu tenho a minha função original, que ela vai ser integrada, e esse daqui, o integrando, o f de x, é a minha função, né, original. Esse daqui é o meu integrando, é aquela variável por qual a minha função f de x vai ser integrada, e aqui eu tenho um resultado que é a minha função primitiva. Acrescentada com a constante. Cuidado, pessoal. Sempre na integração você tem a soma da constante. E aí, com base nisso, vamos aplicar esse mesmo conceito. Olha só. Nesse exemplo aqui, a minha função original, f de x, foi o mesmo valor igual a x. Então, eu vou integrar f de x em relação a dx. Que será quem? A integral de x dx. Ora, Valber, então eu já sei de forma empírica que se a minha função original é o x, a minha função cuja derivada dela deu x é uma família de funções que começa com quem? Com a função x ao quadrado sobre 2, só que eu não sei se é o mais 5, o menos 8, mais 10, mais 14, mas eu sei que isso daqui é uma constante. Portanto, processo de integração. A integral de f de x dx é a integral de x dx, né? Que é o x ao quadrado sobre 2 mais o c. Ah, Val, então vamos pegar o outro exemplo aqui. Se eu tiver a minha função original, f de x igual ao próprio x, tá certo? Se eu derivo f de x, eu encontro derivada de x, é o valor 1. E aí, então, se isso aqui for a função f1, né? Se eu tiver a função f2, x mais 10, da mesma forma, o f' de x continua a ser 1, e um f3 qualquer, x menos 25, f1, f2, f3, linha, é o valor 1. Isso daqui é a minha função original, resultado 1. Então, quem é a integral disso daqui? Quem vai ser a integral da minha função f de x dx? É a integral de 1 dx. E aí eu pergunto para vocês, quanto é que vai dar essa integral, pessoal? Vou esperar vocês me dizerem no chat ou pelo microfone. 0. Cuidado, Guilherme. Isso daí é derivada. Lembrem bem, o processo de derivada reduz o expoente. Aí você está certo. Que a derivada da constante é 0. Agora você vai lembrar que é integração. Que agora a integração eu vou elevar o expoente. Deixa eu ver aqui. Não sei se alguém respondeu. Opa, pronto, tá aqui. É exatamente a minha função, né, primitiva adicionada com uma constante. Então, aqui eu já estou começando a montar algumas integrazinhas básicas, pessoal.
Então, a integral de 1 dx é minha função x mais c. Por quê? Porque se eu derivar a minha função x mais c em função de dx, derivada de x é 1. Derivada da constante, 0. Portanto, eu encontro exatamente a função que está dentro da integral. Isso é a função original, f de x. Tá? Vamos de novo. Agora com esse mesmo conceito. Quem é a integral, tá, de x dx? Lembrem bem, ó, se aqui o expoente é 1, quer dizer que o resultado vai ser alguma função x elevado ao quadrado, tá certo? Mais uma constante. Só que, será que é só isso? Mas vamos devagar. Para eu ter certeza que o resultado da integral de x dx é isso daqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que derivar a minha função primitiva e encontrar a função original, que é essa função aqui dentro. Derivando esse valor, eu tenho 2x, a derivada da constante é 0. Então, percebam bem, ó. Aqui, o resultado foi 2x, mas dentro da integral não é 2x, é só x. Então, portanto, essa função aqui não é a função primitiva que, derivando a função x ao quadrado mais c, vai dar x. Assim, eu tenho que encontrar quem é a função primitiva que, derivando, vai dar aquele valor de x. E aí, lembra que eu falei para vocês no início que era a tentativa? Valber, então, se o resultado da minha função, daquela função do x ao quadrado, mais uma constante, deu 2x, então significa que se eu dividir esse rapaz aqui por 2, pode ser que eu encontre a função original. Como é que eu faço isso? Fazer o teste. Deriva em função de x, x ao quadrado sobre 2 mais c. A derivada do primeiro termo vai ficar 2x sobre 2 elevado a 1, mais a derivada da constante, que é 0. Portanto, corta, resultado x. Encontrei a função original que está aqui dentro. Portanto, a integral de x dx é x ao quadrado sobre 2 mais c. Ok? Vamos avançar. Professor, Pois não. e se tiver outra função primitiva para chegar a uma mesma função original, ela vai participar de outra família de integrais, né? Não, não. É a Nessa mesma? situação, é porque está aqui, ó, exatamente esse exemplo. Por exemplo, como você está falando, essa função primitiva eu chamei f1 maiúsculo x. Essa f2 é uma função linear, só que ela não é a mesma que a f1, porque ela está somada com 10. Portanto, é outra função. A f3 também é outra função, porque está subtraída com 25. Contudo, se eu derivo essas funções, o resultado é o mesmo. 1, 1, 1. Então, eu tenho uma família de funções primitivas que, derivando, dá a função original. Certo? Tranquilo? Ótimo. Então, continuando. Ó. Então, nós já encontramos que eu tenho a integral, né, de 1 dx é o x mais c. A integral do x é o x ao quadrado sobre 2 mais c. E quem é a integral do x ao cubo dx? Aí vocês já perceberam. Valber, olha, eu estou vendo aqui. Ó. Quando foi aqui o expoente aqui, né, era 0, aqui o expoente foi 1. Quando o expoente aqui foi 1, aqui foi 2. Significa que quando o expoente aqui for 3, significa que eu vou aumentar o expoente para 4. Só que aí, exatamente, vamos começar com esse teste. Vamos dizer que é o x elevado à quarta mais uma constante, porque eu não sei qual termo está multiplicado aqui. Como é que eu faço para provar isso? É só eu derivar em função de x essa função. X à quarta mais c. O resultado disso daqui, pessoal, eu tenho que encontrar a função que está aqui dentro. Se não encontrar, é porque essa função aqui não é a função primitiva da função original. Então, vai ficar o valor de 4x ao cubo mais a constante que é 0. Vamos comparar? Esse termo aqui não é esse mesmo termo. Então, significa que eu vou ter que encontrar outra função, tá? Que
Substituindo aqui, eu encontro a minha função primitiva. E aí, vamos lá. Nessa situação. Ah, Valber, eu sei sempre que vai ter um x elevado à quarta. Só que se eu botar x à quarta dividido por 4, mais c, derivando dx, eu tenho x à quarta sobre 4, mais c. A derivada do primeiro termo vai dar 4x elevado ao cubo, dividido por 4, mais a constante que é zero, e, portanto, x elevado ao cubo. E esse resultado aqui é exatamente o valor da outra função original que está dentro da integral. Assim, nós encontramos outro resultado importante, que a integral de x ao cubo é o x elevado a quarta sobre 4 mais c. E aí alguém já deve ter percebido, ah, Valber, então isso é meio que uma regra, né? Como assim, Valber? Se eu pegar a integral de x elevado à quinta potência de x, eu estou percebendo que o resultado vai ser x à sexta, só que eu vou ter que dividir esse termo pelo mesmo valor do expoente. Por quê? Porque quando eu derivar isso daqui, do lado direito da minha igualdade, eu encontro exatamente essa paz. É isso mesmo, Valber? Exato. Ah, então se eu tiver a integral de x elevado a 10 dx, quem seria esse resultado? X elevado a 11 dividido por 11 mais c. Por quê? Porque se eu derivo dx de x elevado a 11 sobre 11 mais c, vai ficar 11, x elevado a 10 dividido por 11, corta esse daqui, resultado, x elevado a 10ª potência, que é o que está dentro da integral. Portanto, chegamos agora numa generalização. A integral de um termo polinomial qualquer, x elevado a n, dx, é nada mais do que o valor x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, mais a minha constante. Esse é um resultado importante das integrações. Porque nessa situação agora vocês podem aplicar isso daqui para qualquer valor de x. Seja o valor de x definido nos reais, x maior que zero ou menor que zero. Tá certo? Um x pertencente aos números reais. Então, Valber, nessa situação, se eu tiver um x igual a zero, o que eu vou ter? A integral de x elevado a zero dx vai ser quem, pessoal? É o x elevado a 0 mais 1 dividido por 0 mais 1 mais uma constante. Portanto, a integral de x elevado a 0, só me lembrando, qualquer número elevado a 0, é 1 dx é igual a x elevado a 1 sobre 1 mais c. E, portanto, a integral de dx é o próprio x mais a minha constante. Vamos aplicar para as outras coisas. Só lembrando que o conceito é esse. Para a função polinomial, x elevado a n dx é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 somado da minha constante. Não esqueça a constante, tá? Eu vou arrumar alguma maneira de, na prova, fazerem vocês esquecerem a constante só para retirar 0,2 pontos de vocês. E na prova escrita é fácil, porque quem esquecer a constante, eu tiro a pontuação. Mas eu vou bolar alguma maneira de vocês não esquecerem as constantes, porque senão você não define a função primitiva de forma correta. Então, nessa situação, se agora eu tiver um x igual a 8, então fica a integral x elevado a 8 dx, resultado, x elevado a 9 sobre 9 mais a minha constante. Bom, isso serve também para expoentes que sejam fracionários e negativos? Também serve. Então, vamos relembrar o seguinte caso.
Se eu tiver uma função primitiva, f de x igual a raiz de x. Quem é a derivada dessa função? Aí vamos lembrar. Para eu derivar essa função, vou escrever como f de x igual a x elevado a 1 meio. Então, se eu derivar o f' de x, lembrem bem, ó, o expoente desce 1 meio, que multiplica x elevado a 1 meio menos 1. Então, o f' de x é nada mais que 1 sobre 2 vezes, aí aqui fica elevado a menos 1 meio, né? X elevado a menos 1 meio, vai dar o valor de x elevado a 1 meio no denominador, e que vai ficar raiz de x. Portanto, esse valor aqui é o valor da minha função original. Então, se eu tiver f de x igual a 1 sobre 2 raiz de x, quem é a integral de 1 sobre 2 raiz de x dx, pessoal? É exatamente a minha função f de x, né, somado com uma constante, ou mais especificamente, raiz de x mais c. Mas, óbvio, isso aqui foi pelo método empírico. Beleza. Vamos ver se, aplicando essa regra, dá certo. Tá? Então, vamos formatar esse valor aqui para que fique nesse daqui. Então, eu vou colocar o valor de f de x igual a 1 meio, que multiplica x elevado a menos 1 meio. Vocês concordam que esse raiz de x aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes x elevado a 1 meio, que quando eu coloco lá para cima, fica negativo. Então, nessa situação, o x é menos 1 meio. E aí, vamos lá. A integral de 1 meio de x elevado a menos 1 meio dx, aplicando essa fórmula, e aí vocês vão aprender que, se isso aqui é uma constante, eu vou utilizar uma primeira propriedade das integrais. Se eu tiver uma constante multiplicado por um termo, eu posso retirar todas as constantes de dentro da integral, assim como eu fiz com a derivada. Nas derivadas, eu tiro as constantes que estão multiplicando o meu x e determino a derivada da função. Então, isso aqui vai ficar o valor de 1 meio da integral de x elevado a menos 1 meio dx. E aí vai ficar o valor de 1 meio, que ficou do lado de fora, que multiplica o x, que vai ficar o valor de quem? Do valor do expoente, menos 1 meio, mais 1, dividido por n, menos 1 meio, mais 1, tá? Somado com a minha constante. E vamos continuar. Então, a integral de... Vou colocar o termo aqui, né? 1 meio, raiz de x, vou colocar assim, dx, vai ser igual a... Esse valor do 1 meio ficou do lado de fora. Lembrando bem, quem é 1 menos 1 meio? Dá o valor positivo de 1 meio. E aqui embaixo também dá o valor positivo de 1 meio. Então, vai ficar o valor de x elevado a 1 meio, dividido por 1 meio. Mais 1 meio vezes uma constante, que dá uma constante. Ora, se eu tenho 1 meio aqui em cima e 1 meio aqui embaixo, resultado, a integral de 1 sobre 2 raiz de x dx é o valor de raiz de x mais uma constante. Como nós encontramos aqui, como queríamos demonstrar. Então, percebam bem que essa regra aqui se aplica também para expoentes que sejam fracionados. Tá? E, por consequente, também vai ser valores negativos. Vamos aplicar, então, para um valor negativo. Integrais. Então, por exemplo, se eu tiver agora a minha função, f de x igual a x elevado a menos 2.
Tá? Então, quem é a integral de f de x dx quando é a integral de x elevado a menos 2 dx? Então, pela regra, vai ficar quem? X elevado a menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1, mais a minha constante. Então, fica a integral de x a menos 2 dx. Menos 2 mais 1 é o próprio 1, dividido por 1 mais c. Opa, menos 1, menos 1. Menos 2 dx é igual a menos x elevado a menos 1 mais c. Então, percebam bem que aqui aplica-se os mesmos conceitos. Lembrem bem, pessoal, que o processo de integração é o inverso da derivação. Enquanto a derivada reduz o expoente em uma unidade, a integração eleva esse expoente para 1. E aqui faz todo sentido, por quê? O expoente aqui era menos 2. Se eu quero elevar o expoente, na verdade ele não vai para menos 3, porque se eu tornar mais negativo, ele se torna menor ainda. Então, na verdade, ele vai ir para valores menos negativos. Então, a integral do valor de menos 2 é o valor x elevado a menos 1. E percebam que ainda tem um negativo exatamente por conta do processo de integração. Valber, como é que eu tenho certeza se realmente essa função ela é a primitiva da função f de x? É só derivar. A derivada em função de x de menos x elevado a menos 1 mais c. Então, a derivada de x elevado a menos 1, esse termo aqui desce, fica menos 1, que multiplica menos 1, que aqui o menos é como se fosse o menos 1, multiplicado por x elevado a menos 1, menos 1. Menos 2, mais a constante, que é zero. Menos com menos, mais x elevado a menos 2. Portanto, encontramos esse valor. Tranquilo, pessoal, até agora? Albert, Oi. Oi, não, Thiago. se a função, a função original, ela tiver mais de um termo, usa o mesmo processo? Pronto, mesmo processo, mas daqui a pouco eu vou dizer exatamente as propriedades básicas da integração. Porque uma delas vocês já viram, que foi da constante. A outra vai ser a das funções polinomiais com vários termos. Tá bom? Então daqui a pouco a gente chega lá. Peço só um pouquinho mais de paciência, tá bom? Bom, então nessa situação... Então vocês já estão sabendo fazer essas integrações simples e agora eu posso utilizar esses conceitos para encontrar uma tabela de integrais das funções básicas que você já viu. Então vamos lá. Então o que seriam essas tabelas básicas? Eu vou ter a minha função primitiva e a função original e a integração da função original. Então vou colocar aqui nessa tabelinha aqui, ó, a minha função primitiva, a minha função original e a integral da minha função original. Tá? Coloca. Não, vai ficar muito apertadinho. Então aqui eu vou colocar a minha função primitiva, a minha constante, a minha função original e a integral da minha função original, que tem que dar a função primitiva mais a minha constante. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tiver a minha função original sendo o valor 0, eu vou ter a integral de 0 dx. E aí eu pergunto qual é o valor da minha função primitiva, tá bom? Que, derivando, vai dar zero, pessoal. Uma constante. Exatamente. Então, se eu tiver só minha função primitiva sendo uma constante, derivando é zero, então a integral do 0 dx é uma constante, que é o que sobra. Agora, se eu tiver minha função sendo igual a 1, eu tenho uma integral de 1 dx. Ora, se a derivada da minha função primitiva deu valor 1,
Então, quer dizer que na minha função original, eu tinha um valor de um x somado com uma constante, que derivando essa função, o resultado é 1. E, portanto, olha só que interessante, nessa tabela como eu montei. No centro fica a minha função original. Na coluna da esquerda fica a integral da função original. E o resultado dela é a primeira coluna. Portanto, aqui é o valor do x mais o c. Se eu tiver, então, um valor de f de x igual a x, a integral de x dx, nós já fizemos esse cálculo, pessoal. Ah, Valber, que é aquele valor do x ao quadrado sobre 2 mais uma constante. Portanto, o resultado da integral do x dx é a minha função primitiva, x ao quadrado sobre 2 mais c. Assim, chegamos nessa formulação do x elevado a n, tá? Onde a minha função primitiva é o x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a minha constante, e, portanto, a integral do x elevado a n dx é o meu valor de x elevado a n mais 1, n mais 1, mais a minha constante. Tá certo? Agora a gente vai entrar no outro aspecto que vocês viram comigo. Então, definimos aqui as funções, uma parte delas das funções polinomiais. Agora vocês podem trabalhar com as derivadas das funções polinomiais. Mas aí, meus queridos, se vocês lembrarem bem, vocês viram também as funções trigonométricas. Quem será a integral das minhas funções trigonométricas? E aí eu vou começar bem aqui na minha primeira coluna. Eu vou começar com a minha função seno de x mais a minha constante. Se eu derivo isso daqui, quem é a derivada da função seno? Cosseno. Então, pessoal, vocês já souberam, agora sabem integrar. Por quê? Se a minha função primitiva é seno, a derivada é cosseno de x. É claro que a derivada da constante é zero. Portanto, a integral do cosseno de x dx, quem é? A minha função seno de x mais c. Foi por isso que eu falei para vocês. Se vocês sabem derivar, vocês vão saber integrar. Por esse mesmo princípio, quem é cosseno de x mais c, derivada do cosseno, menos o seno de x. Assim, a integral, e vamos botar duas respostas, tá bom? De menos seno de x dx, quem é? O cosseno de x mais c. Percebam bem que eu coloquei dois resultados, por quê? Porque também se eu puser a integral do seno de x dx, esse negativo aqui passa para o outro lado, é menos cosseno de x mais a minha constante. Ó, por que eu não boto negativo na constante? Exatamente pelos mesmos princípios, porque é uma constante. Não sei se ela é positiva ou negativa. Certo? E aí, eu vou parar as funções trigonométricas por aqui. Por quê? Porque a próxima função trigonométrica seria a função tangente. Então, na função tangente, vamos fazer. Acho que vai dar certo. Depois eu digo por que algumas não vão dar certo. F de x, e aqui a integral de f de x, dx. Ó, aqui eu coloquei um erro, pessoal. Ó. Faltou o dx, tá bom? Aqui, por conta desse bichozinho aqui, eu não consigo colocar. Mas entenda que isso aqui, essa última coluna, é integral. Então, por exemplo, ó, se eu tiver a minha função tangente de x, a derivada da tangente mais a constante, a derivada da tangente é a secante ao quadrado de x. Portanto, a integral da secante ao quadrado de x dx é minha tangente de x mais c. Quem é agora da minha cotangente de x mais c? Agora eu vou pedir a vocês. Quem é a derivada da cotangente? Quem é que lembra? Vamos lá, para vocês que já fizeram a parte da derivada.
Quem é a derivada da cotangente? Tangente, não? Não, ainda não. Tangente Mas ao quadrado. eu vou dar uma estratégia aí para vocês. Ó, se vocês olharem bem, bem aqui, ó. Quando eu peguei o seno e derivei, eu tive o cosseno. Quando eu pego a função, né, não é simétrica, mas a função complementar dela, dos cosseno, quando eu derivo, eu encontro a função seno, só que com o negativo. Esse mesmo princípio vai obedecer aqui. Se eu tenho tangente e eu derivo, eu encontrei a secante. Como a cotangente seria o inverso da tangente, então eu vou encontrar uma função aqui, que ela vai ser um negativo, e quem é a função que seria o complementar da secante? Concordo que a cossecante... Muito bem, pessoal, exatamente isso. Cossecante ao quadrado de x. E olha como é bacana. Valber, então quer dizer que menos a cossecante ao quadrado de x dx, resultado é a cotangente de x mais c. Ou a integral da cossecante ao quadrado de x dx é menos a cotangente de x mais a minha constante. Tá? E aí eu vou ficar devendo a vocês do cálculo 1, porque se você olhar bem, ó, aqui eu integrei a função seno, a função cosseno, mas eu não integrei a função tangente nem cotangente. Tá? Eu integrei a função secante ao quadrado e cossecante ao quadrado. Porque vocês vão precisar de uma técnica de resolução de integração que no cálculo 1 nós não vamos abordar. Tá? Que é a integração também por partes e frações parciais, integrações trigonométricas, que isso é fruto do cálculo 2. Para o cálculo 1, então, vocês vão ter que se contentar, digamos, com essas integrações aqui, tá bom? Uma outra função que vocês viram foi essa daqui, a função exponencial mais uma constante. Aqui é simples. Derivada da função exponencial é a própria função exponencial. E, portanto, a integral da função exponencial de x dx é a própria função primitiva elevada a x mais c. Tá certo? Vamos, então, eu peguei a função exponencial. Mas eu lembro também que existia a função exponencial, por exemplo, uma base qualquer b elevado a x. E quando eu derivo, se isso aqui for função primitiva, derivada da b elevado a x mais c, é o valor da própria função b elevado a x dividido pelo log, isso aqui mais a constante, pessoal. Log natural de b. Assim, a integral de b elevado a x vezes log natural de b dx é a própria função b elevado a x mais c. Tá? Exemplo. 2 elevado a x mais c. Derivando, isso é 2x sobre log natural de 2. Assim, pois não. E como faz a derivação de uma função bx quando ela já está... Como é que faz a integral... Não, a derivada dela quando ela já está dividida pelo logaritmo natural? Pronto, ok. Você pega exatamente, ó, 2x dividido por ln 2, é isso, né? Se eu derivo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter... Isso daqui, pessoal, é uma constante. Então, para derivar, a constante sai do meu processo e eu derivo apenas a minha função que está elevada a x. Então, nessa situação, vai ficar o valor de 1 sobre ln de 2, que multiplica a derivada disso daqui, já é 2x sobre ln de 2, derivado na constante zero. E, portanto, vai ficar 2 elevado a x sobre ln de 2 ao quadrado. Tá certo? Esse é o resultado como se for 2x sobre ln de 2. Tá bom? E é claro, se eu colocar isso aqui dentro da integral, o resultado é a minha função primitiva. Deixa eu só apagar aqui. Eu vou acrescentar mais umas funções e deixar aqui nessa tabelinha.
Só um instante, pessoal. Só porque eu não quero apagar toda a tela, para não perder a formatação aqui da própria tabelinha que a gente construiu, tá bom? Bom, e aí, então, já que a gente já fez esses processos, falta agora a gente só aplicar mais um, tá? Que tem no termo do x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante, quando a gente deriva, a gente encontra o valor de x elevado a n, tá certo? E aqui, essa integral, a gente já definiu isso como x elevado a n, dx, como sendo a minha função primitiva. X elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante. Eu falei para vocês que o valor de n pode ser qualquer real, só que isso não é tão verdade. Só tem um valor que essa regra não se aplica, que é quando n é igual a menos 1. E por quê? Olha só, se eu aplicar essa regra, eu vou ter que a minha função original, f de x mais c, é o valor de x elevado a menos 1 mais c. Tá certo? Não é essa daqui. Mas a função original. F de x igual a esse valor. Tá certo? O que acontece? Se eu calcular a integral da minha função f de x dx, vai ser quem? A integral de x elevado a menos 1 dx. Que, pela definição, seria x elevado a menos 1 mais 1 dividido a menos 1 mais 1 mais c. Opa, vamos ter um probleminha aqui. A integral de x elevado a menos 1 dx, quem é? X elevado a 0 sobre 0. E isso daqui não existe. E agora, Valber, como é que eu resolvo isso daqui? É só a gente lembrar do seguinte fato. Lembram bem que a integração é o processo inverso da derivação. Vamos lembrar da minha função f de x igual o log natural de x. Quem é a derivada de f de x, pessoal? É 1 sobre x. Assim, olha onde é que eu chego. Se eu chego que a derivada da minha função logarítmica é 1 sobre x, isso significa que é o valor de x elevado a menos 1. Se eu pegar essa função e integrar, o resultado é log natural de x. Portanto, mais uma função de integração aqui. Vou só apagar essas duas linhas para escrever mais essa linha. Então, nessa situação, se eu tiver a minha função, a função 1 sobre x, que é o x a menos 1, se eu integrar a minha função 1 sobre x dx, é nada mais que o logaritmo natural de x mais a minha constante. E, portanto, logaritmo natural de x mais c. Ok? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até agora? Hoje a gente está tendo uma aula bem estendida, né? Exatamente por conta que eu não liberei o vídeo para vocês, embora vocês podem também procurar o vídeo lá do professor Pedro, se não me engano, mas é porque ele não tinha nesse formato que eu queria mostrar para vocês. E aí eu pergunto, está tudo tranquilo até agora? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Ótimo. Então, vamos continuar aqui. Então, nessa situação agora, vocês agora já sabem integrar. Já tem os conceitos básicos das integrações, que a primeira dica que eu dou é montar a tabela dos integrais. Essas integrais são as integrais básicas, pessoal.
E que, se você olhar bem, eu consigo até montar outras integrais. Lembra da função arco seno de x, arco cosseno, arco tangente? Então, essas funções também, uma vez que você sai contra a derivada delas, você pegando a derivada dessa função, você encontra a integração. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui qualquer. Vamos encontrar quem é a integral da função cosseno de x elevado ao quadrado vezes 2x dx. Fala, meu pai do céu, Valber, que é isso? Você começou com integrais tão tranquilas, tão simples. Como é que eu resolvo esse exemplo? Lembrem bem do conceito de integral. O conceito de integral diz que eu vou integrar uma função f de x dx e encontrar uma função primitiva, mais uma constante, que, se eu derivo a minha função primitiva, eu tenho que encontrar a minha função original. Então, tu está me dizendo, Valber, que isso daqui dentro, ó, até aqui no dx, é a minha função f de x, a função original. Então, a função original f de x foi o cosseno de x ao quadrado vezes 2x. Portanto, é esse rapaz. Quer dizer que eu tenho uma função primitiva que eu ainda não sei que, derivando essa função, f' de x, o resultado é essa. E aqui é uma função trivial que, se vocês perceberem bem, olha, é uma função por partes. Como assim função por partes? Você está vendo que tem um 2x multiplicado aqui fora e que aqui dentro tem um x ao quadrado. E a função aqui é a função cosseno. Opa, Val, então vamos começar por tentativa e erro. Como assim tentativa e erro? Se eu tiver a minha função primitiva f de x igual a seno de x mais uma constante. Se eu derivo a minha função, quem é que eu encontro? Cosseno de x. Ok? Ou, beleza, Valber. Encontramos a função cosseno, que está aqui, ó, função cosseno. Mas o argumento aqui dentro não é o mesmo. Então, é exatamente essa estratégia que vocês podem fazer. Começar por tentativa e erro, encontrar. Então, Valber, vamos tentar modificar. Vamos pegar agora a função f de x, ou outra primitiva, sendo seno de x, seno ao quadrado de x, mais a minha constante. Quem é a derivada dessa função? Se a gente lembrar bem, a derivada da função é uma regra da cadeia, derivada da função de fora, duas vezes seno de x, tá? Por quê? Porque é como se eu tivesse um grande valor aqui elevado ao quadrado. Que esse valor aqui dentro, né, é o seno de x. Então, esse expoente desce e a função daqui de dentro tem um expoente reduzido em 1. Só que, nessa situação, eu derivo a função de fora e depois multiplico pela derivada da função de dentro. Quem é a derivada da função de dentro? A derivada da função seno. Cosseno de x e a derivada da constante é zero. Aí eu olho para o resultado e venho para cá. É a minha função? Não. Então, vamos tentar assim. Quem é f de x igual ao seno de x elevado ao quadrado? Mais a constante. Então, vejam bem que aqui também é da mesma forma. Quem é a derivada f' de x? É a derivada da função de fora. Quem é essa derivada da função de fora? É a derivada do cosseno de quem? De x ao quadrado, multiplicado pela derivada da função de dentro. Quem é a derivada da função de dentro? 2x, derivada da constante, zero. Opa! Então, chegamos no resultado. Então, quer dizer que, se eu tiver a função primitiva de seno de x ao quadrado mais c, o resultado da derivada dela é o cosseno de x ao quadrado vezes 2x. Assim, a integral de f de x dx, que é a minha integral de interesse, cosseno de x ao quadrado vezes 2x dx, é nada mais do que a minha função primitiva. Seno de x ao quadrado mais uma constante. Certo?
Então, isso daqui é um dos exemplos para vocês verem como o cálculo da integral, não obrigatoriamente você vai precisar só decorar funções, mas aplicar o conceito da integração. Vamos, então. Aqui. Vamos, então, pegar outro exemplo. O exemplo bravo, sendo a integral, que essa aqui eu já resolvi anteriormente, de 2 seno x cosseno x dx. Quem é essa daqui? Lembrem-me que isso daqui é a função original. Eu tenho que encontrar uma função primitiva somada com constante que, derivando isso daqui, eu encontre essa função. E aqui vocês já viram isso. Por exemplo, o f de x sendo 2 seno x cosseno x, e eu encontrei que o f maiúsculo, a primitiva, sendo seno ao quadrado de 2x mais a minha constante, se eu derivar isso daqui, eu vou encontrar exatamente 2 seno x vezes o cosseno x. Portanto, o resultado de 2 seno x cosseno x é a minha função primitiva, seno ao quadrado de x, mais a minha constante. Certo? E um outro exemplo, o exemplo chave, vai ser a integral de 2x sobre x ao quadrado mais 1 dx. Essa daqui vai ser um pouquinho mais complicada. E por quê? Olha só, aqui em cima eu tenho uma função, né, linear e aqui a função quadrática. Tá? E aí eu vou chamar a atenção de vocês. Quem é essa integral? Ora, eu lembro, na última definição que você mostrou, Valber, que a integral da função 1 sobre x dx é o logaritmo natural de x mais uma constante. Tá? Por quê? Porque se eu derivo o ln de x, eu tenho 1 sobre x. E aí eu vou expandir para vocês. Quem seria, se eu tiver uma função f de x igual ao log natural de x ao quadrado, quem é essa derivada aqui, pessoal? Se eu derivar f' de x, eu lembro que é 1 sobre a função de dentro, né? Multiplicado pela derivada da função de dentro. 2x. Portanto, fica 2x sobre x ao quadrado. Opa, eu vou parar aqui, não vou nem cortar o x, porque é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Percebam bem que o formato que eu tenho aqui é um formato bem semelhante a essa função. Só faltou que termo? Mais 1. Valber, então assim, se eu tiver a função f de x igual ao logaritmo natural de x ao quadrado mais 1, quem vai ser a derivada do f' de x? Vai ser 1 sobre a função que está aqui dentro, x ao quadrado mais 1, multiplicado pela derivada disso aqui, que dá 2x. E, portanto, 2x sobre x ao quadrado mais 1. Assim, encontramos nosso resultado. A integral dessa função 2x, né, sobre x ao quadrado mais 1, quando eu derivei, eu encontrei isso. E, portanto, integrando, eu encontro isso. Então, o resultado é o log natural de x ao quadrado mais 1. E aí eu pergunto para vocês, esse é o resultado final? Ou o Valber vai ter pontos a menos na hora da prova? Muito bem. Somado com uma constante. Ok, pessoal? Então, na aula de hoje, nós vimos, começamos a parte dos processos de integração. Tá? Vocês viram comigo que o desenvolvimento da integral se deu para resolver um problema geométrico de cálculo de áreas de figuras geométricas. Tá? E aí, com esse advento do cálculo integral, foi possível permitir essa cálculo de área de forma analítica, vocês viram também que existe um conceito de limite associado a ele. E a partir daí, nós pegamos os conceitos em saber que
A integração é o processo inverso da derivação. Enquanto a derivação reduz o expoente da função polinomial em 1, ou você encontra funções inversas, funções complementares, a integração ela aumenta esse expoente e também você encontra funções inversas e funções complementares das minhas funções. E aí, portanto, se você lembrar de como deriva-se uma função, você consegue então encontrar uma tabela, né, de integrais com base nas derivadas dessas funções. Tá? E aí vimos alguns exemplos dessas integrações. Para a próxima aula, na próxima sexta-feira, não vai dar tempo, acho que não sei se foi o Thiago que falou das propriedades, mas vamos ver as propriedades básicas da integração. Onde uma delas nós já vimos, que é uma constante multiplicada pela função que eu posso retirar da integral. Mas vamos ver algumas outras propriedades, porque agora vocês vão ter a liberdade, mas é bem simples. Por exemplo, quem seria a integral de x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 8 dx? E isso daqui pode ser caracterizado como funções individuais, por serem soma. Assim seria a integral de x ao cubo dx somado com a integral de x ao quadrado dx mais a integral de x dx mais a integral de 8 dx. E a partir daí eu utilizo exatamente como já me perguntar, as tabelas de integrações das funções simples. Então, o processo de integração é você tentar pegar suas integrais, encontrar integrais básicas que estejam nas tabelas de integração e substituir. E aí, esse processo aí é o processo de integração que vocês vão ver comigo também na próxima aula. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Em breve, pessoal, vou colocar a lista de exercícios de integrais lá na plataforma, juntamente com esse vídeo aqui, tá? Que os outros alunos também vocês possam rever o vídeo sobre integração, tá? E aí, lembrando a vocês que essa lista tem que ser entregue até o nosso próximo encontro. Ok, pessoal? Exatamente, Rael, agora que eu estou vendo sua mensagem. Eu ainda não coloquei ainda a lista lá no site. Eu vou colocar em breve, tá bom? Alguma dúvida?